Oi, gente! Hoje nós vamos juntos reagir ao primeiro episódio de Grey's Anatomy. Grey's Anatomy foi uma série que eu sempre gostei muito. Eu assistia quando eu tava no cursinho para vestibular, estudando para passar em medicina, enfim. E sempre fui apaixonada por essa série. E hoje eu tô indo, né, rumo ao último ano de medicina, naquele momento que a gente chama de internato da medicina, né? Aqui no Brasil, a medicina é dividida em 3 ciclos. Primeiro o ciclo básico, depois o ciclo clínico e por último o internato. Cada um desses ciclos duram 2 anos, totalizando 6 anos do curso. E hoje a gente vai ver o primeiro episódio que os personagens de Grey's Anatomy eles são internos, né? Então eu vou assistir aqui junto com vocês e aí a gente vai reagindo e fazendo comentários conforme for passando a série. Vamos lá. Eu vou assistir dublado, tá, gente? Para facilitar. Os esquícios da noite anterior. Realmente, o internato não gosta quando a gente chega atrasado. Há um mês estavam na faculdade de medicina tendo aula com médicos. Hoje, vocês são os médicos. Os 7 anos como residentes de cirurgia serão os melhores e os piores de suas vidas. Vão ser testados até o Esse limite. lance de... Ai, vocês estavam na faculdade de medicina e agora vocês são os médicos. Isso é um pouco diferente no Brasil, tá? Porque o internato, ele faz parte da graduação de medicina. Então, depois de cursar os 4 anos, né, os 2 anos de ciclo clínico e os 2 anos de básico, né, os primeiros 2 anos de básico, a gente não é médico ainda, na verdade a gente ainda não é nada, a gente é só estudante até concluir os últimos 2 anos de internato. Então, diferente deles, que quando vão pro internato já são médicos, a gente ainda não é médico no internato aqui no Brasil. E a residência de cirurgia aqui no Brasil é um pouco diferente, ela não dura 7 anos. São 2 anos de cirurgia geral, não, 3 anos de cirurgia geral como pré-requisito, né? E também como cirurgião geral, e aí você faz uma subespecialidade que pode durar mais 2 anos, por exemplo, que seria o caso de plástica. Então você teria 5 anos a mais de residência e de cirurgia, mais os 6 anos da faculdade de medicina. Então seriam aí 11 anos no total estudando. É isso que é diferente deles, da gente. Vamos lá. Seu primeiro plantão começa agora e dura 48 horas. Vocês são ninguém. A base da cadeia alimentícia da cirurgia. Fazem exames, anotam pedidos, trabalham na segunda noite até cair e não reclamam. Então, a gente não faz plantão de 48 horas como interno de medicina, porque nós somos médicos ainda, isso não faz sentido pra gente. A gente não faz nada sozinho, tudo tem observação. E eu não lembro de ter nenhum residente tão malvado assim quanto a Billy. Não lembro de ter nenhum residente assim tão bravo quanto ela. Geralmente os residentes são mais bonzinhos. Às vezes os chefes dos serviços costumam ser um pouco mais bravos, mas existem também as exceções que são mais tranquilas. Mas no geral não lembro de nenhum residente tão bravo assim quanto ela, sabe? E, enfim, não fazemos nada sozinhos, como ela tá falando aqui, não temos plantão de 48 horas. Na minha faculdade, como internos, não temos acesso à sala dos plantonistas. A regra número 5 é real, parece uma pata e os patinhos atrás. O residente anda e os internos vão tudo atrás pra onde ele vai, isso é muito real. 10 miligramas de diazepam e M. Então, esse diazepam 10mg IM a gente não faz, tá? Porque tem absorção errática o diazepam intramuscular. Então, se for intramuscular, ou faz midazolam 10mg ou funciona um acesso venoso e faz o diazepam 10mg endovenoso. Nunca fazer diazepam IM porque é proscrito, tem absorção errática. Doutora Bailey, examine tudo. Todos os exames de rotina. Tomografia, hemograma, bioquímica, toxicológico. Cristina, cuide dos exames. George, examine a paciente. Nesse ponto, assim, quando é a primeira crise convulsiva e a pessoa não tem, realmente a gente tem que investigar tudo mesmo, procurar a causa da convulsão. Quando é uma pessoa que já tem epilepsia diagnosticada e esqueceu de tomar um remédio, por isso teve a crise, a gente fica um pouco mais tranquilo, não precisa fazer tantos exames. Parece que não é o caso aqui da Katie. O trauma de toda interna. Escolhe o melhor interno e deixa ele executar um procedimento durante o primeiro plantão. Eu só tô dizendo o que eu ouvi. Cai fora. Na vida real, nenhum interno performa nenhuma cirurgia sozinho, e mesmo que ele seja acompanhado no máximo, ele faz uma instrumentação e o médico, se estiver de bom humor, deixa a gente fazer a sutura pra fechar. Mas fazer uma cirurgia do começo ao fim sozinho, jamais. Perdão.
Não. Fora. O lance de ficar torturando o paciente, errando acesso, é uma coisa que, principalmente no centro cirúrgico, quando o anestesista vê que assim você sentou a primeira vez, já não deu, o anestesista já assume, porque o paciente, ele não é almofada de alfinete para você ficar picando ele toda hora. Então, a gente tem uma chance, e aí se não deu certo, geralmente o anestesista já assume, já faz a punção, ou alguém da enfermagem que seja mais experiente já assume, já faz a punção, para o paciente não ficar sofrendo e para ele ter o maior conforto possível. O concurso vai passar na TV a cabo, mas esse hospitalzinho Teto aqui não colocado tem ao canal. contrário me Já faz vai passar vir, mal. vai- Da próxima vez que me acordar, acho bom estar tão perto da morte que já tem uma etiqueta. O primeiro no- central que eu passei também foi com um residente, mais diferente da Billy, que tá brigando com a menina e faltando bater nela. O residente que me auxiliou foi um amor. Deixou uma fotinha aí e teve muita paciência. Antes disso eu já tinha passado um acesso profundo, né? Foi moral. Mas o central, o primeiro foi no internato durante o período letivo mesmo. E depois disso eu já passei outras vezes. É um procedimento importante, é um procedimento que não é fácil de fazer e exige muito cuidado, muita cautela. E eu vi aqui, pelo visto, ela passou às cegas, né? Geralmente a gente passa com ultrassom, porque é mais seguro para o paciente, você tem menos risco de pegar uma estrutura ali e lesar o paciente. Então, geralmente a gente faz com ultrassom. Interno? Olha só, por que você não faz 4 anos de faculdade de medicina e depois me conta se o diagnóstico está certo? Está com dispneia, com febre. 4 anos de faculdade de medicina não te deixa pronto para fazer todos os diagnósticos. E a gente percebe isso quando a gente entra no internato. Tá todo mundo cru, parece que você não sabe nada, parece que você jogou fora 4 anos da sua vida. É assustador e aterrorizante. Então, assim, fazer 4 anos de medicina não significa muita coisa, tá? No internato é quando a gente tem esse maior crescimento, assim, de aprendizado. Então ela já está com lorazepam? Já tomou 4 miligramas. Chamaram a doutora Bailey e o doutor Shepard? Lorazepam não adiantou. Fenobarbital, aplica fenobarbital. Isso daí que ela tem pode ser, se tá mais de 5 minutos convulsionando, a gente fala que é um estado de mal convulsivo ou mal epilético. Aí, qual que é a conduta, né? Geralmente você faz diazepam, 10 miligramas a primeira vez, aguarda um pouco, vê se tem resposta endovenosa, tá bom? Diazepam 10 miligramas, aí você repete essa dose de diazepam e pode fazer essa dose 3 vezes. Não tendo resposta, aí você pode progredir pro idantal, que é o fenitoína. Aí a gente calcula com base no peso do paciente, dentaliza o paciente, né, que você aumenta o limiar convulsivo. Então o paciente fica mais difícil do paciente convulsionar. E aí, enquanto ele tá cheio de fenitoína, você vai investigar e ver o que tá causando essas convulsões. Em alguns casos, se a fenitoína não resolve, pode ser necessário que você cede o paciente e coloque ele no estado de coma induzido, que é como se chama popularmente, né? Você deixa o paciente ali sedado, porque cada minuto que ele passa convulsionando, ele tem lesão cerebral. Então, o cérebro está sofrendo, está tendo morte cerebral ali daquela região. E então, quanto antes você parar a convulsão para o paciente, é melhor. Sem melhoras. Chamaram o doutor Já Shepard? disse que sim. Então chama de novo. Manda. O que quer fazer? Doutora, precisa nos dizer o que quer fazer. O coração tá parando. Parada cardíaca. Eita, parada. Parada cardíaca. Desfibrilador. Eu vou pegar. Tô indo. Peguei. Carrega em 200. Pronto. Afasta. Ou não. Ou não. Tá, quando o paciente tá em flatline, assim, né, igual a gente tá vendo esse pique, o paciente tá parado, você não desfibrila, porque existem os ritmos chocáveis, que são os ritmos que a gente vai usar o desfibrilador, e no caso é sempre no máximo. Então, se for um monofásico é 360 joules, e o bifásico é 200, eu acho. Não lembro, mas eu acho que é isso. E aí o primeiro passo, quando você tem uma parada cardíaca dessa, que não tem batimento, não tem fibrilação, não tem nada, o coração parou de verdade, você faz massagem torácica, você faz compressão. Então aí você faz a compressão e aí depois de 2 minutos de compressão você vai checar se tem pulso e vai checar se o coração tá fibrilando, se tem algum ritmo e tal. Ah, o coração tá fibrilando. O que você vai fazer? Aí sim você vai e administra o choque, ou se você tiver outro ritmo chocável. Do contrário, quando o ritmo não é chocável, a gente vai fazer massagem. Nesse caso, que é uma parada, que o coração tá lá em linha reta, a gente não
choca de cara. A gente faz massagem e torce pra ele voltar. E aí você vai fazendo em ciclos de 2 minutos e vai usando as medicações, né? Depois do primeiro ciclo, você, como não é um ritmo chocável, né, que é o ritmo de parada, você faz adrenalina, ciclo sim, ciclo não, e aí vai tocando a parada até o paciente voltar. Ainda fibrila. Carregando. 19 segundos. Vai pra 300. 300. Reagiu? 27 segundos. Nesse caso já tá errado, porque se ela pediu pra ir pro 300, então provavelmente é um monofásico, ou a carga máxima é 360 joules, então ela já teria que ir com carga máxima pra de fato desfibrilar. 360, anda. Agora. Reage, Kate. 49 segundos. Aos 60 segundos tem que entrar com outro remédio. Gente, que massagem porca é essa? Com uma mão só. Relaxa. Vejo o senhor depois. Ele vai ficar bom, não é? O Tony vai ficar ótimo. Então, ele vai fazer uma cirurgia de ponte safena, né? Que basicamente a gente tira uma veia da perna, que é a safena, a veia safena, e coloca no lugar da artéria que tá ou totalmente ocluída ou parcialmente ocluída, para restabelecer o fluxo sanguíneo para aquela parte do coração. É uma cirurgia complicada, é uma cirurgia longa. O coração do paciente, ele vai pra SEC, vai pra circulação extracorpórea. Então, assim, só por aí já dá pra ver que não é um negócio simples, que você fala pra todo mundo que vai ficar bem. E a gente viu na prática um paciente que a gente acompanhou desde o começo, que era um paciente muito gente fina, a gente conheceu a família, conheceu tudo, enfim. E esse paciente foi fazer esse procedimento de ponte safena porque ele não conseguia colocar o stent, que é aquela molinha, né, para abrir. Então ele precisava fazer uma ponte safena, que é uma cirurgia aberta, né? Então abre o peito, expõe o coração. Então, assim, é uma cirurgia muito complexa. Infelizmente, esse paciente ele não sobreviveu. Então, assim, eu tô falando isso pra vocês verem que essa não é uma cirurgia simples, que a gente pode falar que, porque vai dar tudo certo, porque 100% de certeza que você não precisa se preocupar. Não, precisa se preocupar sim, é uma cirurgia grave. Mesmo tendo o melhor profissional diante de você, é uma cirurgia complexa e é uma cirurgia delicada. E depende não só do paciente sobreviver ao procedimento cirúrgico, mas o pós-cirúrgico também é complicado, é complexo e demanda muitos cuidados e existe muito risco no pós também para o paciente. Se a Kate precisar de cirurgia, esse alguém vai fazer o que nenhum interno pode, se lavar para ajudar num procedimento avançado. Aí o negócio A que doutora Bailey vai passar o prontuário da Kate. O tempo tá... não entra na minha cabeça. Ele fala, se ela precisar de cirurgia, vocês vão entrar. Tá, quem te garante que ela vai precisar de cirurgia? Você não sabe se ela vai precisar de cirurgia, você não sabe nem qual é o diagnóstico dela. Como que você vai usar esse incentivo pros internos, coitados? O bem ainda está com dispneia. Dá um tempo pro antibiótico agir. O antibiótico... Na verdade, o antibiótico leva Ela é de velha, tá jurássica. 48 a 72 horas pra agir. Então, demora. Vamos lá. Pra onde? Descobrir se a Kate é uma em 1 milhão. Essa sala já vai estar cheia. Meredith, você me ajuda. Clima tenso entre as sisters. Esse eu perdi. Acontece, raramente. É uma droga mesmo. E a pior parte de tudo. Ufa. Vai embora. Por que eu não fui ser chefe? Ou instrutora de esqui? Ou professora de jardim de infância? Tá aí, eu teria sido um bom funcionário dos Correios. Eu sou de confiança. E o tratamento? Tomografia, angiotomografia de tórax com suporte ventilatório heparinizado e filtro... Tomografia não é tratamento, tá, gente? Tomografia é exame complementar para a realização do diagnóstico, não é tratamento. Essa musiquinha. Nostalgia. Tá uma bela noite para salvar vidas. São vidas que estão em nossas mãos. A crise de todo interno. Mas só tem um porém. Eu adoro a Arena do Jogo. E com isso acabamos o primeiro episódio de Grey's Anatomy. Yay! Espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar esse vídeo. Pra mim foi muito legal, muita nostalgia fazendo esse vídeo e revendo essa série, que foi tão importante pra mim quando eu tava estudando pra passar no vestibular. E se tiver algum outro episódio, alguma outra série que vocês queiram ver a reação por aqui, comenta aqui embaixo. E é isso, um beijo e até a próxima. Tchau!